Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com mais um episódio do EngajaCast, a voz da consultoria que transforma negócios. Hoje com uma pessoa que une técnica, visão empreendedora e tem muita coisa a nos ensinar. Nós nos referimos ao Fabinho Nicolau Moreira, que é fundador da Agosto Engenharia, engenheiro mecânico, engenheiro civil e tantas outras habilidades que ele vai nos ajudar e vamos aprender com ele. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Érico, pelo convite e fico muito feliz de poder falar um pouco da trajetória da minha carreira e também conversar um pouquinho sobre a Agosto Engenharia e mais outros negócios que a gente tem para compartilhar aí. Legal. Obrigado. Nós temos um objetivo aqui de trabalhar histórias que fizeram a diferença, que tiveram sucesso e foram construídas com bastante labuta. Sim. E eu sei que você começou cedo, fala para nós aí aos 14 anos, né? Iniciou a carreira aí como profissional, como é que foi? Na realidade, meu pai tinha um posto de mola de caminhão, né? Ele consertava caminhão e aí eu chegava da escola, né? Estudava de manhã, chegava da escola e sempre quis começar a fazer alguma coisa, né? Então, eu comecei a ir para a oficina do meu pai com 14 anos. E eu falo que foi minha primeira escola, né? Porque lá eu aprendi esforço, responsabilidade, eu vi o método que meu pai trabalhava, fazia tudo muito bem feito. E isso aí me trouxe uma dignidade, né? E um caráter muito melhor. Para estar evoluindo agora para agosto e para o restante da carreira, né? Legal. E a gente hoje vive uma sociedade, principalmente aqueles que podem de repente proporcionar estudo para os filhos. Meu filho vai estudar, vai para depois pensar que carreira vai seguir. Você acha que isso faz sentido? Não? Eu acho que o estudo é super importante, mas a experiência fala muito, né? Então, tem coisas que na escola a gente não aprende que no dia a dia que a gente vai ter uma experiência e vai aprendendo caso a caso, né? Legal, fez a diferença unir as duas coisas. Com certeza. Agora, Fabinho, quando é que começou essa história toda aí de ir para a área da engenharia, né? Depois você foi estudar mecânica, né? Então, na realidade, eu saí da oficina do meu pai e fui trabalhar de vendedor na USC, né? Então, eu vendia roupa lá e aí foi uma segunda escola que eu perdi um pouco da timidez, né? Eu consegui fazer um pouco o meu relacionamento comercial e graças à Bila, né, que é a proprietária da USC lá, ela sempre evoluiu também em cursos para a gente, né? Então a gente fez curso de vendas na Coach, na Fórum, na Zump, e aí a gente foi desenvolvendo um pouco mais esse lado comercial nosso. Isso aí me agregou um pouco no lado comercial da Agosto Engenharia. Aí, trabalhando na USC, eu sempre quis fazer engenharia, né? Então aí surgiu uma primeira turma daqui de São João do Boa Vista, engenharia mecânica, aí foi a primeira turma da Unify. Então eu fiz engenharia mecânica na Unify. E mesmo fazendo engenharia, então eu trabalhava de manhã até às 5h30, 6 horas da tarde. Eu dava aula para alguns alunos da engenharia mecânica até umas 7h30 e 7h30 para a faculdade e retornava às 11h30. Legal. Então a gente fazia todo esse esforço de trabalho aí. Você sabe que você citou uma coisa que eu acho bem interessante, que o varejo ele tem essa perspectiva de quebrar um pouco essa questão aí da timidez, desenvolver habilidade, né? Muita gente começou no varejo, depois não importa qual foi a carreira, alavancou rápido, né? Porque o lado comercial acho que é a experiência que acho que não tem curso para isso, né? Deve ter até curso, mas você ali fazer as relações, né? Acho que desenvolve muito melhor. Com certeza facilita. E aí a coisa foi fluindo. Em que momento que você entendeu que faria sentido começar a atuar como engenheiro? Então, aí primeiro eu fiz engenharia mecânica, né? Aí a primeira oportunidade que teve de estágio na Nogueira, aqui em São João, eu me candidatei e fui fazer estágio na Nogueira Implementos Agrícolas, que ela veio de Itapira para São João. Aí lá na Nogueira eu já trabalhava no estágio de engenharia mecânica e lá eu cuidava de processos de fabricação dos equipamentos. Então eu juntava tudo que tinha em equipamento de peças, como que era feito, como que não era feito e tentava formatar processos de fabricação. Aí trabalhei por 1 ano, mais ou menos, na Nogueira. E aí a Santa Isabel, Implementos Agrícolas também veio de Vargem para São João, descobriu que eu fazia esse tipo de trabalho dentro da Nogueira. Eles estavam precisando também de um pessoal para fazer isso aí. Aí me contrataram na Santa Isabel para fazer o mesmo trabalho, processos de fabricação dos equipamentos. Então eu fazia todo o levantamento de peças, de montagem, também verificava como que ia ser montado na linha de produção e fazia todo esse processo para, por exemplo, assim, vamos fabricar um transbordo, por exemplo. Aí a gente lançava um código, nesse código já estava todo mastigado o processo de produção e de fabricação
dos equipamentos. Interessante. Aí eu trabalhei por 1 ano e meio na Santa Isabel Implementos Agrícola na área de engenharia mecânica. Muito bem. Mas ainda fazendo faculdade, mas já era contratado. Não era engenheiro formado ainda. Então, assim, até fala para nós, isso é interessante, o pessoal que nos ouve, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu preciso primeiro me formar para começar a ter alguma oportunidade. O que fez a diferença em termos de comportamento que fez com que as pessoas se atraíssem por você? Então, eu sempre fui muito imediatista, né? Então, por exemplo, assim que eu já comecei a faculdade de engenharia mecânica, eu já me candidatei em várias empresas para estágio na engenharia mecânica. Dependente do salário, dependente se ia ganhar alguma coisa, se não ia, porque eu queria realmente aprender o meu ramo. Então, assim, se for para dar conselho, né, eu sempre falo assim, ganhe 5 anos na faculdade já trabalhando no seu mercado, né? Porque às vezes você faz a faculdade, mas na hora que você vai trabalhar, às vezes, não faz sentido esse trabalho para mim. Às vezes você tem ganho um tempo do que esperar você formar 5 anos de faculdade para ir para o mercado de trabalho. Né? Então, essa experiência para mim foi muito interessante porque eu saí depois de tudo isso, na engenharia mecânica para engenharia civil, né? Então, faz todo sentido, acho que a gente começar o trabalho já durante o percurso da universidade. Excelente. Mas aí houve uma transição, né, para o civil. Como que aconteceu isso? Então, aí eu saí da Santa Isabel, eu fui trabalhar numa empresa que fazia projetos para Angola, né? E nessa empresa, mesma coisa, né? Eu fazia processos de mecânica na Nogueira, de Santa Isabel, e nessa empresa eu fazia processos de fábrica. Então, eu tinha que contratar, às vezes, outros engenheiros, né? Aí eu já estava formado como engenheiro mecânico, às vezes eu tinha que contratar engenheiro civil, engenheiro hidráulico, engenheiro de combate a incêndio, engenheiro elétrico, para estar fazendo, por exemplo, uma fábrica turnkey. Então, a gente fazia desde construção civil, desde hidráulica, desde elétrica, até montagem, fabricação, entregava pronto lá para Angola e fazia todo o cronograma e planejamento de execução de obra. Isso aqui no escritório no Brasil, né? Então, aí eu comecei a perceber que tinha muito serviço dentro dessa empresa que dependia de engenheiro civil. Falei, por que não começar uma engenharia civil para eu realmente atender a minha própria empresa, né? A própria empresa que eu trabalhava. E aí eles me deram a oportunidade, né? O financeiro, eles que fizeram o financeiro para eu estar fazendo faculdade de engenharia civil. E aí eu comecei a engenharia civil. Legal, você enxergou essa demanda. E eu enxerguei essa demanda. E fui pedir para a empresa. Falei, eu estou vendo que eu estou contratando vários engenheiros e estou ainda organizando todo o processo deles. Posso fazer engenharia civil para eu atuar para a empresa como engenheiro civil também? Aí eles me deram a liberdade para estar atuando como engenheiro civil também. Então, aí você nos ajudou agora a entender uma coisa muito interessante. Uma qualidade fundamental hoje que a gente vê com dificuldade hoje no mercado em relação ao comprometimento é a proatividade. Porque a proatividade faz a pessoa enxergar assim, dentro do meu ecossistema, o que eu posso enxergar enquanto demanda e me colocar à disposição para realmente preencher essa demanda. Então, o que o Fabinho fez? Ele percebeu que era possível crescer dentro da empresa, se colocando à disposição para conseguir gerar uma solução, e foi atrás. Sim, com certeza. E isso fez a diferença. E além também de faculdade, né, e especialização, a gente sempre ia em busca de cursos, né? Até quando começou no Brasil, acho que parte de compatibilização de projetos, acho que 2013, 2014, a gente já estava indo fazer curso para aprender como fazia as partes de compatibilização de projetos em engenharia civil. Então, foi para fora, fui para Campinas, para São Paulo fazer curso para aplicar na empresa que eu trabalhava. Legal. Dependente se a empresa pediu ou não. Entendeu? Então, sempre ir em busca para melhorar ali o processo de planejamento e produção da empresa. Se antecipando. E aí veio o projeto pessoal, era CLT, agora falou, não, agora eu vou virar CNPJ. Como é que foi isso? Então, aí a empresa que eu trabalhava, né, essa que fazia projetos para Angola, começou a declinar um pouco os projetos lá fora, né? E eu me formei em engenheiro civil, né? Então, não basta fazer faculdade. Formei, e agora? Né? A empresa declinou em trabalho, e o que eu vou fazer? Fiz 2 faculdades, não vou fazer nada, né? Então, foi aí que eu falei, por conta própria, falei assim, vou abrir uma empresa. Até a minha esposa, assim, meio que não sabia, meio que sabia, falei, vou abrir uma empresa que não tinha nome, né? Eu simplesmente abri e comecei a atuar em projetinhos meio que particular, para amigos, alguma consultoriazinha assim, às vezes para professores, né? Fui fazendo alguma coisa meio que terceirizado. E aí foi surgindo várias oportunidades e a gente foi aproveitando as oportunidades para crescer a empresa em conjunto. Excelente. Abriu em 2017?
2011, 2011, agosto, perdão. em 2011, isso, Ah, a gente abriu em 2011. eu me lembro que nós estávamos falando um pouquinho sobre 2017, que foi uma transição. Uma né? transição do crescimento da empresa, né? Exatamente. 2017. Fala um pouquinho sobre essa transição aí. Você chegou numa situação que falou, puxa, agora preciso criar uma estrutura diferente. Na verdade, 2011, eu fazia parte do escritório só de noite, né? Então, eu trabalhava durante o dia na empresa ainda que fazia projetos para fora. No período da tarde, eu trabalhava numa fazenda, né? De gestor da fazenda também. Então, confinava boi, plantava milho, plantava feijão, enfim. E de noite, eu trabalhava em projetos, né? E aí foi crescendo clientes. Aí falei assim, não dá mais para atender clientes do jeito que eu estou atendendo, né? De noite, no final de semana. Os clientes precisam de um recurso melhor, um atendimento melhor. E aí foi quando, do nada, a minha vida sempre foi assim, tipo, do nada eu falei assim, vamos pensar que pensei hoje, amanhã eu vou procurar um ponto para alugar. Aí procurei um ponto para alugar e abri o escritório da Agosto Engenharia, que hoje é ali na Durval Nicolau, em cima do Trevisan, na sala 7. Ótimo. E muito bem estruturado, que eu conheci, né? Sim, também sim. aproveito aí do seu trabalho e recomendo. Agora, então quer dizer que existe uma dor de manter qualidade e conseguir, então, atender melhor, e você viu a necessidade de estrutura. E aí vale lembrar, e aí a gente ajuda quem nos assiste, que existe essa dor do crescimento, e muitas vezes o empresário ele é passivo, ele não percebe que ele precisa criar uma estrutura que dê condições de continuar não só atendendo bem, mas a viabilizando novas demandas. E aí é legal, porque o Fabinho, em certo momento, percebeu, inclusive, que para ampliar ainda mais a possibilidade de posicionamento de mercado, era necessário solicitar especialistas em áreas distintas, que não é a área fim sua, né? Sim. Por que você pensou assim? Então, na realidade, a gente via muita dor do mercado, né? Enxergava muita dor do mercado de por exemplo, todo cliente tem um problema com obra, com construção, de tipo ter que contratar um arquiteto, um engenheiro, um design de exteriores, e essa dor, né? Então, a gente quis tirar essa dor do cliente, centralizando ele no centro, né? Como principal, e a gente fazendo um fluxograma que atenderia todas as necessidades do cliente, né? Então, assim, não necessariamente o nosso escritório hoje faz quase tudo, mas a gente conhece também parceiros que nos ajudam a compartilhar, mas com responsabilidade nossa, né? Então, o cliente não precisa chegar em outros profissionais, ter várias conversas, e às vezes fica difícil a comunicação também, né? E dentro do escritório nosso a gente consegue fazer tudo num único lugar, tirando essa dor de cabeça do cliente de obra, de construção, e trazendo esse conforto para ele numa etapa meio complexa, né? Que é uma construção. Muito bem. Bom, mas aí você resolveu trabalhar com a esposa também é uma excelente profissional, né? Como que é essa relação familiar? Como é que fica isso? Minha esposa é um espetáculo, né? Eu sempre brinco que ela é a cereja do bolo da Agosto Engenharia. Ela fez uns 4 anos depois que a gente abriu, em 2011, lá para 2013 mais ou menos, ela fez o curso de design de exteriores e veio para agregar no escritório, né? Então, a gente faz todo o processo, né? Na verdade, o processo de trabalho lá dentro do escritório é todo um conjunto, passa o projeto na mão de todos, e depois vem a Bruna com o toque final e faz todo o projeto de interiores para deixar mais harmônico, mais ambientado. E quem trabalha com a esposa, ou a esposa que trabalha com o marido, né? Como é com essa vivência, essa experiência, o que faz a diferença nesse sentido? Eu acho que soma, no meu ponto de vista, o trabalho com o emocional dentro da família, né? A família em todo soma, desde que está tudo bem, né? Então, a gente conversa diariamente, de noite, de dia, sobre o trabalho, naturalmente, sem problema algum. Com a família, enfim. Com respeito, né? Cada um no seu papel. Com certeza. Muito bem. Então, e falando um pouquinho de comportamento, tem uma característica que é perceptível dentro do teu atendimento, né? E eu gosto muito, porque eu sou assim também, é o retorno rápido, né? Sim. Eu até faço parênteses para explicar sobre isso, né? Quem atua muito com WhatsApp, é importante que a gente se lembre que as pessoas elas demandam um retorno rápido, no mínimo, se você não pode resolver o problema dela, mas logo respondo, daqui a pouquinho, né, retorno, por respeito. Então, quando eu respeito o cliente, eu sou rápido, eu sou ágil no retorno, né? Então, é muito ruim quando você vê, de repente, a sinalização, né, o azulzinho lá, que a pessoa vê. Ninguém dá um respaldo, né? Ninguém dá um retorno. Isso. Você não é assim, né?
E é uma característica interessante, porque, de repente, talvez seria o seu direito, né, em atender em outro momento, até que de forma respeitosa, mas tudo bem, mas você faz questão de ser rápido. Conta para mim, assim, isso fez a diferença no seu crescimento? Com certeza. Eu acho que o pós-venda, né? Porque muitas pessoas querem entregar o projeto, entregar a obra e tchau, obrigado, né? Eu acho que o pós-venda é até mais importante do que o fechamento do projeto, né? Tipo, esse atendimento, essa personalização de atendimento para o cliente, de tentar resolver, mesmo que às vezes a gente está distante, né? Igual já aconteceu com a gente mesmo, de eu estar viajando e a Érica está precisando de algum respaldo e eu estar respondendo. Eu acho que isso aí traz uma diferença muito grande. E eu sempre brinco, né? Macarronadas come quente, né? Então, às vezes, precisa de uma solução ali, meio que de imediato, não resolver o problema, mas deixar o cliente mais calmo, menos ansioso, né? E resguardar ali a ele para tomar uma decisão correta, né? Exatamente. Tudo que você puder fazer para gerar segurança psicológica no seu cliente, para trazer confiança na sua prestação de serviço ou no produto que você vende, faça. Porque isso vende, isso cria laço, cumplicidade e recompra. É o que você tem feito. É que, na realidade, tudo esse atendimento personalizado nos traz de vários clientes outros clientes, né? Ah, não, vai lá na Agosto Engenharia, que além do trabalho que eu acredito que a gente faz tudo bem feito, bem personalizado, né? E tira essa dor de cabeça, vamos falar, do cliente, essa personalização de atendimento, eu acho que faz toda a diferença. Muito bem. Pós-pandemia, a gente ouviu falar bastante sobre a necessidade de algumas competências até que relativamente já conhecidas, mas que hoje estão fazendo a grande diferença. Entre elas, a inteligência emocional. A gente sabe que trabalhar com pessoas já é um desafio nesse sentido, e com clientes exigentes, com clientes que querem tudo para ontem, né? Sim, também tem essa pegada. E eu vejo que você também usa isso, né, Fabinho? Como é que você usa esse gingado aí com diferentes perfis de clientes? Na verdade, tem que ter um jogo de cintura, né? Então, tem que saber conhecer, na verdade, cada cliente, porque cada cliente, eu acho que tem teu jeito próprio, né? E essa questão, né? A gente, às vezes, não precisa ser engenheiro, técnico, ríspido ali e falar, não, é assim. Às vezes, a gente tem que trabalhar um pouco psicologicamente o cliente para deixar ele mais tranquilo, mais calmo e não tomar decisão errada, né? Vamos pensar assim. Então, não importa qual seja a área, entender de perfil de cliente faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Não atender todo mundo do mesmo jeito. Não, assim, às vezes a gente até criar algum processo meio que automático dentro do escritório, mas a gente percebeu que, felizmente, né, o cliente quer a humanização, né? Então, o cliente quer estar em contato com a gente, quer conversar com a gente, quer entender sobre os problemas, quer compartilhar anseios, né? Então, a humanização, acho que, por mais que tenha inteligência artificial hoje, tem um monte de tecnologia, mas essa parte humana, psicológica, emocional, eu acho que tem muita vantagem. Agora, num certo momento, também começou a fazer sentido para você enxergar outros segmentos, outras oportunidades, né? Como é que foi essa situação? Então, na verdade, eu sempre fui buscando, qualquer coisa que eu faço, eu sempre vou buscando alguma coisa que eu possa fazer a mais, né? Então, hoje a gente tem a Agosto Engenharia e Arquitetura, né, que é uma empresa de projetos. Tem a Agosto Construtora, que é uma empresa de construção, né, de execução de obra. Tem a Agosto Investimento, que é uma divisão da empresa agora para investimentos mesmo, né, para compra de terreno, venda de casa, compra de casa, enfim, de investimentos imobiliários. Tem a De Interiores, que é uma empresa de venda de produtos de decoração. Eu sou distribuidor de uma empresa do Sul também, que é de massas especiais, também. E tenho também o restaurante, né, que é a Texas Premium, lá de Piracicaba, que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Olha, que interessante, né? Então, E por que, assim, ousar em outros segmentos? Por que você viu essa oportunidade? Principalmente na pandemia, assim, eu acho que a gente tem que ter no mesmo cesto vários ovos, né? Não sempre dependendo de um único lugar. Então, às vezes, numa época, Agosto Engenharia está muito bem, então a gente está puxando o recurso da Agosto. Outro tempo, a Texas Premium. Então, a gente tem um mix, né, de empreendimentos, né? Então, acredito que a gente consegue ali ajudar o outro a contornar, por exemplo, uma pandemia, no caso, que todo mundo às vezes ficou meio
desesperado, e a gente estava com esses recursos, né, de outras empresas, e foi um agregando o outro, né? Muito bem. Contando um pouquinho essa história, né, do Texas Premium, né? Isso. Você comentou comigo da importância de ter pessoas certas no lugar certo, que tem espírito de dono, que você tem gente assim como eu tenho aqui na Engaje. Para mim isso aí faz uma diferença gritante em termos de evolução. Mas fala para a gente um pouquinho assim, essa responsabilidade do próprio empresário de buscar pessoas que têm esse olhar cultural, essa essência cultural voltada ao espírito de dono. Eu acho que isso é o que faz a gente crescer, na realidade, né? A gente encontrar pessoas que, vamos falar assim, é CLT, mas que tem esse espírito de dono. É claro que também ela tem que ser valorizada, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma gerente muito importante na Texas, que ela, eu até brinco, às vezes ela é mais dona do que eu, porque ela toma mais decisões do que eu, e isso nos ajuda muito a ter mais frente de trabalho em outros lugares, né? Eu posso focar um pouco mais na Gosto Engenharia, foco na Texas também, mas eu tenho esse respaldo dela lá que me dá um conforto muito grande dela tá executando bem, isso, muito bem. Aí a gente abre então uma oportunidade de ajudar o pessoal que nos ouve. Quanto mais autonomia, com responsabilidade você dá para as pessoas dentro do negócio, aí ela passa a ter a oportunidade de demonstrar o talento na plenitude e o comprometimento. Porque muitas vezes eu quero até ter pessoas que têm de repente maturidade e espírito de dono, mas eu não abro espaço. Então como que elas vão, né? Perceber que é possível ser assim? E em contrapartida, reconhecer com meritocracia quem faz a diferença. Sim. Precisa ser reconhecido. Com certeza. Que é o que você faz também. Até a equipe de profissionais que a gente tem na Gosto Engenharia hoje, eu tento fazer um conceito meio diferente. Porque eu não cobro muito horário de chegada, horário de saída. Tem lá o horário básico, né? Mas é sempre aberto para o pessoal fazer o horário que quiser. Eu sempre cobro trabalho, né? Então, eu sempre brinco assim, gente, imagina que vocês fossem criar um escritório de arquitetura e engenharia de vocês hoje, né? Vocês iam ter todos os custos fixos, né? Ia ter que correr atrás de cliente, Sim. Ia ter que fazer um monte de coisa. Então, aproveita que os custos fixos já está tudo pronto e vamos correr atrás de cliente em conjunto, né? Vamos somar junto, né? Não dividir, né? Vamos somar. Então, eu tento fazer com que os profissionais que trabalham comigo também se desenvolvam para até se expandir futuramente, enfim, ou crescer junto com a Gosto Engenharia. Muito bem. Bom, crescimento implica em dores também, Sim. Né? E hoje, quais são os desafios que você enfrenta, que é legal a gente falar sobre essa vivência e experiência? Acho que o principal desafio, acho que não só de empresa de construção, quanto do restaurante, mas eu acho que é a mão de obra. Acho que o principal desafio. É porque tem muita gente que não quer, assim, empreender, não quer melhorar. Tá bom, né? Não tem ambição, né? Tipo, ganho isso aqui por mês, tá bom, não preciso de mais. E se fala um pouquinho diferente, a pessoa já se sente ofendida, aí já quer sair, quer ir para outro trabalho, quer um trabalho mais simples, trabalho menos complicado, enfim. Então, acho que a grande dor que a gente tem hoje, né, é a mão de obra e, além do mais, né, eles executam, né, e nós nos responsabilizamos. Né? Muito bem. Então, por exemplo, numa construção civil, a gente tem mão de obra que executa, mas a gente não está lá assentando tijolo, colocando piso. Mas se eles errarem, quem que é o responsável? Eu não posso chegar no cliente e falar assim, o responsável é o meu pedreiro. Não, nós em conjunto somos responsáveis. Né? Então, a gente dá a solução e resolve o problema para que o cliente não seja prejudicado. Né? Muito bem, excelente. Fabinho, aí, novamente, nesse processo de desenvolvimento, você chegou à conclusão de que, novamente, uma nova etapa é necessário se reestruturar, o mercado está mudando, o modelo de negócio precisa mudar. Você até recentemente nos procurou para receber Sim. essa ajuda. Fala um pouquinho dessa humildade empreendedora. Eu bato muito nessa tecla para quem, né, aceita o convite de vir aqui, porque a gente não tem que ser bom em tudo. Não é? Como que é essa tua visão em relação a receber ajuda? Eu acho que é super tranquilo e até assim, eu sempre falo que a gente tem que ser transparente com o cliente, né? Não pode, porque a verdade sempre vai vir, né? Então, quando a gente realmente não sabe uma solução, né? Tipo, aconteceu algum problema, a gente não consegue encontrar a solução, a gente chega no cliente e naturalmente fala assim, infelizmente essa solução não deu certo, vamos buscar ajuda, vamos buscar profissionais, vamos buscar tecnologia e aí a gente vai junto, né?
Então, junto com a mão de obra, junto com a gente, né, o cliente tem que estar junto com a gente também, né? Então, tem essa dificuldade também, mas a gente sempre busca auxílio quando a gente não sabe. Às vezes a gente precisa saber tudo, só conhecer quem sabe, né? Muito bem. Simples assim, né? Simples assim. Muito bem. E futuro agora do teu negócio? O que o mercado pode esperar? Eu vou continuar indicando, a quem nos assiste com certeza vai ficar curioso para te conhecer, mas futuro eu gosto da Agosto Engenharia e Arquitetura. Então, agora a gente está expandindo novamente Agosto, né? A gente está construindo um escritório comercial próprio, na Avenida do Durval Nicolau também, né? Por que a gente está construindo, né? Novamente, porque os clientes estão precisando de uma estrutura melhor, né? Então, na minha estrutura que eu tenho hoje, eu não tenho sala de reunião, às vezes o cliente não se abre a alguns assuntos que outras pessoas estão escutando. Então, a gente vai expandir o escritório, está fazendo essa construção nova, né, para receber os clientes um pouco melhor. E a gente está criando agora, né, que vocês vão nos ajudar, aí o Grupo Agosto, né, que é a divisão de todas as empresas do nosso ramo na área de construção civil. Muito bem. Então tem muita coisa espetacular para vir, o mercado vai sentir. Se Deus quiser. Muito bem. Você com certeza vai abrir novas demandas, né? Mensagem final para quem nos ouve, com essa vivência, essa coisa de você não parar de procurar oportunidade, você não é uma pessoa acomodada, né? Você é um profissional de fato com uma veia empreendedora. Mensagem que fica para quem também precisa se animar para continuar ou criar oportunidades. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter fé, né? Acreditar, não desistir, ter humildade, que as portas vão se abrir para todo mundo. Eu acho que o sol nasce para todos, independente do lugar, independente do país, independente do mundo. E eu acredito que a humildade, né, um bom caráter, a responsabilidade abre imensamente gigantes portas, mas às vezes não naquele tempo que você quer, né? Às vezes demora um pouco, mas se você não persistir no caminho que você acredita, né, às vezes você vai mudar a rota, né? Igual o Waze fala, né? Recalculando a rota, né? Então, que o recalcular a rota seja de uma forma que ainda está no teu sonho, ainda está no que você tem fé e acredita. Então, eu deixo aí essa mensagem para o pessoal acreditar no sonho e ir atrás, porque independente do tempo que vai demorar, às vezes demora muito tempo, mas um dia chega. Muito bem, excelente. Por favor, diga quais são as suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar. Então, quem quiser acompanhar, Agosto Engenharia, a gente tem o Instagram, Agosto Engenharia Arquitetura, e o site também www.agostoengenharia.com.br. O meu celular pessoal, que, igual o Eric falou, eu atendo 24 horas por dia, é 19-99169-5151. Então, a gente está à disposição aí para solucionar problema, fazer sonhos acontecer. Fazer sonhos acontecer. Gostei dessa. Muito bem. Fabinho, muito obrigado aí por ter aceito o convite novamente. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, a vivência, né? Essa coisa gostosa de continuar acreditando e pensando numa evolução contínua. Eu que agradeço, Eric, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da nossa história e talvez trazendo aí uma oportunidade de alguém seguir a gente ser referência, né? E esse é o ponto. Que esse é um ponto também que a gente sempre buscou, ser referência. Exemplo para outros. Exemplo para outros. É isso aí. E você, se gostou disso, aproveita, compartilha, aproveite e se inscreva no canal para receber notificações e até a próxima.